A gente embarca agora para Brasília para conversar com a Basília Rodrigues e com o Gustavo Uribe, que estão chegando aqui para a gente tratar desse assunto bastante importante. Bom dia, Uribe, Basília. Oi, tudo bem? Colombo, Stephanie. Bom dia a todos. Bom dia. Basília, a expectativa é de aprovação, não é, dos nomes hoje na Assembleia Geral da Petrobras. Mas e o depois? E o amanhã? Qual é a expectativa que o presidente tem? Porque a expectativa que ele tinha quando tirou o Castelo Branco e chamou o general Silvio Luna era uma, não foi atendida. Não foi atendida, ele optou por uma nova troca. Então, o governo trabalha com que amanhã, depois da provável aprovação da nova administração da Petrobras? Tudo bem, Colombo, Stephanie, todo mundo que está aí na CNN, também meu amigo Uribe. Pois é, do ponto de vista político, o governo fez valer o capricho do presidente Jair Bolsonaro e, novamente, trocou aí o comando da Petrobras. Silvio Luna mal ficou um ano no comando da empresa. Do ponto de vista prático, o novo presidente da Petrobras pouco poderá fazer para reduzir os preços dos combustíveis, já que defende a paridade internacional. Ele poderá se comunicar melhor, fazer valer uma vontade do governo em alterar o comando, da direção da empresa. Mas hoje a gente vai ver também aí a Assembleia mostrando que há um campo de batalha entre os sócios minoritários e o sócio controlador, que é o governo federal. Mais uma vez, esse grupo dos minoritários, que juntos detêm mais de 5% das ações da empresa, pediu para fazer uso do voto múltiplo. Isso dá um peso a mais ao voto, desse conjunto de sócios minoritários da Petrobras. Não é a primeira vez que é utilizado em uma assembleia. Para o governo, não coloca em risco a aprovação do nome de José Mauro Ferreira. Agora de manhã eu falei com interlocutores dessa área de Minas e Energia. Eles disseram que a previsão de voto múltiplo é algo que está na lei de rotina das assembleias da Petrobras, que não impacta na escolha de José Mauro, mas eles também consideram que é uma manobra, uma ferramenta de pressão por parte desses sócios minoritários. Inclusive, dentro do Palácio do Planalto, uma das queixas, críticas à condução de Silvio Luna à frente da Petrobras era justamente o tamanho do espaço que ele dava nas discussões e conversas com os sócios minoritários. Tem aí até uma avaliação, uma falta de avaliação do que significa a Petrobras, em que alguns assessores, estrategistas do governo de dentro do Palácio do Planalto afirmam: Silvio Luna acaba ouvindo mais os minoritários do que o governo federal, que é o sócio controlador da empresa. Dificilmente esse impasse, do ponto de vista prático, será solucionado, Colombo. Isso porque, apesar da mudança na empresa, o governo não é dono da Petrobras. É uma empresa pautada aí em investimentos dentro e fora do Brasil e que precisa respeitar uma palavrinha. Desde cedo a gente tem acompanhado no CNN Money. Governança. Tem que respeitar a governança. Isso quer dizer que não pode tomar uma decisão assodada de uma hora para outra, querendo dar uma resposta política, mexendo com dinheiro que não é somente aqui do governo brasileiro, é também de outros sócios como estes minoritários. Hoje a Assembleia dos Sócios servirá tanto para confirmação destes nomes, não é zona de perigo desse ponto de vista, mas também para uma mudança no Estatuto da Petrobras, que poderá dar mais equilíbrio de forças dentro da empresa, dando mais poderes aos sócios minoritários e também fazendo com que a empresa consiga blindar a sua responsabilidade social e a chamada governança. Uribe, bom dia para você também. Como é que fica então os aprendizados, Porque com cada história que a gente vive, a gente, pessoa física, pessoa jurídica também, o importante é que a gente saiba tirar os aprendizados necessários. Que aprendizados a Petrobras e o governo federal tiram de toda essa história, Da substituição de um nome, até da indicação de nomes que acabaram sendo barrados. O que a gente espera daqui para frente?
Bom dia, Stephanie. Bom dia, Colombo. Bom dia, Basília. A expectativa é realidade. A realidade, e acho que a lição dada, é que o governo federal não pode tentar interferir diretamente na política de preços da Petrobras e no preço do barril de petróleo. A Petrobras é uma empresa de economia mista com ações na Bolsa de Valores. Ela tem de respeitar os seus acionistas e o presidente Jair Bolsonaro não manda na Petrobras. Ele tem a influência. O governo federal é o sócio majoritário, mas não pode influenciar as decisões do Conselho de Administração. E aí chega José Coelho agora com uma expectativa muito grande do Palácio Planalto. E esse é o grande problema. O presidente Jair Bolsonaro, agora que houve uma queda do preço do barril de petróleo internacional, ele espera que José Coelho consiga convencer o Conselho de Administração a diminuir o preço da gasolina. Ela foi elevada, isso que causou grande problema na relação de Joaquim Silvio Luna com o presidente Jair Bolsonaro, e agora que houve uma queda internacional, é essa expectativa. Mas no Palácio Planalto, há um pouco de paciência com José Coelho, porque a avaliação é que ele ainda está no processo de adaptação. Então, nos próximos 2 meses, não se pode cobrar muito dele. Ele precisa conversar com os conselheiros e ganhar a confiança deles. Hoje eu conversei com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele me disse que não vê grandes problemas, que José Coelho e também Márcio Weber devem ser aprovados facilmente. E que este voto múltiplo que a Basília Rodrigues bem explicou, isso não deve atrapalhar tanto a escolha desses conselheiros. O governo federal indicou 8 nomes. Com o voto múltiplo, que aqueles sócios minoritários podem votar em um só nome, ou seja, há mais chance de desses 8 eles conseguirem fazer 1 ou 2 a mais. Isso não gera grandes problemas, porque o governo federal continuará sendo majoritário. Mas dá um recado ao Palácio Planalto. Primeiro, de que você não pode mudar a política de preços da Petrobras. E os sócios minoritários mais ligados ao mercado financeiro irão cobrar isso. E o segundo, de que eles não confiam nesse troca-troca da Petrobras, muito semelhante ao troca-troca lá dos anos 80, quando você tinha uma estabilidade do preço de petróleo. Então, a expectativa do presidente Jair Bolsonaro, que é uma expectativa alta de, em médio e longo prazo, diminuir o preço da gasolina. Mas a realidade é outra e não há uma crença de que José Coelho irá abaixar a cabeça para o Palácio do Planalto, como não fez Joaquim Silvio Luna, como não fez Castelo Branco, 2 indicados anteriormente pelo presidente da República. É interessante também a gente observar como irá se comportar José Coelho, porque a Petrobras agora começou um processo de venda das refinarias de petróleo. Só que na tese de doutorado de José Coelho, ele defende a ampliação do número de refinarias, ou seja, que você aumente o refino de petróleo nacionalmente para que você não dependa tanto do petróleo internacional. Essa é uma grande crítica feita à Petrobras, porque nós somos exportadores de petróleo, mas petróleo bruto, não petróleo refinado. Por isso que a gente depende tanto da importação de petróleo e isso faz com que a gente seja tão sensível às oscilações internacionais. Então vai ser interessante ver como ele vai se equilibrar na política atual da Petrobras e em suas convicções pessoais. Aliás, esse é um tema bem interessante, né, Uribe, que provavelmente vai ser abordado, tomara seja na campanha presidencial, né? Que a todo instante candidatos dizem, a gente não pode dolarizar o preço do combustível aqui no Brasil, se eu ganho em real, tenho de pagar o combustível em real, só que ele é refinado no exterior. E o que a gente capta aqui é refinado lá e volta com o preço em dólar. Então, como refinar aqui, se ao mesmo tempo a Petrobras foi sempre cobrada por muita gente no seu plano de desinvestimento a se desfazer das refinarias que tinha e de projetos que tinha para construir de refinarias novas aqui também, não é? Então, é um debate bem interessante e tomara seja abordado com mais profundidade pelos candidatos à presidência da República. Vão ter uma chance aqui na CNN no dia 6 de agosto.